Bom, continuando a aula princípio, ele fala assim, se pensarmos no tarô, ninguém se prende à carta, e sim ao significado que a carta tem dentro de um contexto. A carta solta não significa nada, é apenas uma carta de papel, mas se você der vida para ela, é um universo de significados energéticos, um mundo de possibilidades. O importante aqui é a reflexão, é o trabalho interno que cada um deve fazer, é a busca pelo equilíbrio energético. Quando você está em equilíbrio, os seus chakras estão em equilíbrio, o seu campo magnético está em equilíbrio. Tudo isso é emanado ao universo e volta em dobro para você. Positivo atrai positivo. Existe a comunicação, existe a multiplicação da energia. É aquilo que a gente fala de frequência, né? É o seu estado de espírito mais o seu pensamento que reverbera no universo, seja ele positivo ou negativamente. O pai tem uma frase muito interessante para isso, que é simples assim, né? Se você gasta a mesma energia para pensar positivamente ou negativamente, faça a escolha, pense positivo, né? Por quê? Porque já que você vai gastar a mesma energia, reverbere algo que pode voltar em dobro para você. É o efeito bumerangue, né? Tudo que vai e volta. E é uma questão de praticar isso. Lembrem-se. Hã? Nada, lê. É que eu fico olhando aqui. Gente, ele não é lindo? Aí eu fico... Lembrem-se que estou levando vocês ao raciocínio, mas a escolha de pensamento é de cada um de vocês, porque quem responde por esse pensamento é você. As entidades te ajudam, mas você é que decide e analisa cada conhecimento que adquire. Eu pontuaria aí uma coisa que eu acho até que é bem bacana. A postura que as entidades nos ensinam e tem, particularmente lá no nosso centro, a forma com que elas agem com a gente, né? Elas nos faz raciocinar, elas nos faz levar ao pensamento, ao mundo das possibilidades e quantas probabilidades você tem. Mas a escolha de qual caminho, de qual ação, de qual pensamento, ele sempre deixa na nossa mão, privilegiando aí aquilo que ele mais respeita num atendimento, que é o livre-arbítrio. É sempre feito de uma forma o que nos leva a pensar, a desenvolver o pensamento, a sair da massa e interiorizar o pensamento e o sentimento, para que haja uma única frequência nisso. E ele nunca decide ou diz para você qual é o caminho. Ele te diz possibilidades, mas qual delas? Aquela que você achar melhor. Então, não há uma transferência de responsabilidade. Seja o médium ou assistente, ele é levado a pensar e assumir a responsabilidade daquela decisão que ele tomou, enquanto pensamento ou ação. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar disso, propriamente dito, né? Com a humildade que eles têm de nos ensinar a pensar e agir e ser responsável por essa ação. Quando eu estou no ego, os meus pensamentos são egoístas e egocêntricos. Apenas o eu é importante. Quando eu estou na alma, os meus pensamentos são de compaixão e de doação. E o todo é mais importante. Precisamos liberar a mente, interrompendo o nosso processo mental negativo, que nos leva a pensar de forma mecânica.
Quando o coração se abre e se aquece de amor, lacramos o processo e encerramos o negativo. Achei que você tivesse caído. Se a gente pensar, o amor é puro, né? A frequência do amor, ela é muito sutil, ela é muito elevada, né? Então, ela tem esse poder de anular a questão do ego, né? A questão de a gente pensar negativamente. Quanto mais a gente consegue processar e ter o hábito, por exemplo, a gente falou outro dia, né? Que é algo que a gente pouco faz, ter gratidão. O quanto a gente emana por dia em todas as coisas a gratidão, né? A gente deveria ter gratidão por tudo, né? De abrir os olhos ao fechar dos olhos à noite, a gente deveria, ao longo do dia, ser grato por todas as coisas boas que acontecem, oportunidades que você recebe, um sorriso que você deu ou recebeu, mas a gente não pratica essa gratidão, que é uma grande ferramenta do amor, né? Você abre caminhos quando você tem a gratidão, não da boca para fora, né? Assim, o que nós estamos falando aqui é quando ela vem do coração, né? Então, um dos instrumentos é você ser grato, simplesmente ser grato. Você potencializa energeticamente e você vai anulando, você vai fechando o canal da negatividade, porque o amor vai irradiar. E o amor em todos os sentidos, inclusive no da atração, né? Você vai atrair pessoas que também compactuam com isso. Isso vai ser um multiplicador. Então, é a história de querer um mundo melhor, mas não fazer algo para que se mude ao seu redor. Se você começar ao seu redor e o outro ao seu redor, daqui a um pouco isso está pulverizado. Aí ele faz um passo a passo que a gente deveria seguir. Encare os seus sentimentos. Passe pelo problema positivamente. Corra riscos. Pense positivo. Perceba o que é bom. Não permita que os pensamentos negativos se tornem uma realidade. Não perca tempo com sofrimento. Reaja e refaça. Pratique a gratidão. Seja grato pelo que você tem. O ar fresco, a água, o sol. Não reclame e não justifique. Seja otimista e caminhe sempre adiante. Melhore os seus pensamentos, gerencie as suas emoções. Seja produtivo e lembre-se, viver é nascer todos os dias lentamente. Eu falei da gratidão antes, no parágrafo de cima, né? No começo do seu parágrafo tinha um outro gancho que a gente ia falar. Encare seus sentimentos, passe pelo problema positivamente. Isso. Que combina com lá embaixo, que ele fala assim, ó, não perca tempo com sofrimento, reaja e refaça. Então, o que eu ia pontuar disso é: faça do problema uma oportunidade. Enxergue o problema como uma oportunidade que está chegando às suas mãos. Se chegou um problema para você, é porque de alguma forma você tem um aprendizado ou você tem a condição de ajudar a resolvê-lo. É uma das duas coisas. Ou porque você ainda não aprendeu com esse problema e você precisa aprender e se capacitar para isso, ou você já tem essa capacidade e você que vai ajudar o próximo a passar por ela. Não enxergue o problema só com negatividade. Não fique nele, preso a ele, com algo como negativo ou como sofrimento. Aproveite ele como oportunidade de aprendizado ou de ensinamento. Ele não chegou para você à toa. Então, não negative. Isso é oportunidade, é positividade. O que eu posso aprender ou o que eu posso doar neste momento do meu aprendizado para ser resolvido.
Tire algo positivo disso. Exercite as palavras positivas. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou próspero, sábio, livre, iluminado. Eu sou luz. A minha luz apagou. Não quis ficar acesa. Seja senhor do seu destino. Assuma a responsabilidade pela vida, mas sem incertezas. Tenha consciência de que depende de você o milagre. Quando eu consigo transformar os meus pensamentos, rejeitando as tentações de julgamento, depressão e autopiedade, eu crio o milagre que me liberta para transformar os meus pensamentos. Isso é um pouco daquilo que a gente conversou aquele dia, que o que é o pensamento em massa, a reação em massa, né? É fazer igual a todo mundo faz. É não pensar e não analisar diferente do todo, né? Se eu concordo com esse pensamento, até acho que muito bem, mas você parou, analisou, fez uma crítica sobre aquilo e se convenceu daquilo. Então, nesse aspecto, sim. Mas no normal, no dia a dia, a gente acaba reagindo como todo mundo. Só que a gente cobra do outro ser diferente e ser melhor. Por que eu cobro do outro ser melhor, ou pensar melhor, ou agir de forma diferente, ou até se frustrar e se decepcionar porque o outro agiu dessa forma e não daquela? Quando eu, na verdade, não pratico isso, né? O não pensar em massa que a gente fala está relacionado a exatamente isso. Sai dessa energia, né? Sai da mesmice. Analisa aquela situação. Respira. Não deixa com que a emoção, o impulso, a negatividade, a raiva prolifere no seu espectro mais rápido do que a própria razão de analisar. Então, isso começa quando a gente começa a olhar para dentro da gente, em vez de criticar quem está ao nosso redor. A gente critica a ação do outro e muitas vezes a gente faz igual. A gente faz exatamente igual, só que a gente não percebe, né? Então, é importante ter esta oportunidade do dia a dia de usar isso como ferramenta da sua autoanálise, porque é muito difícil a gente se autoanalisar. Então, aproveite as oportunidades ao longo do dia e, nesse momento do impulso, use como exercício. Para, respira, reflete, e aí você opina se for o caso. Às vezes a gente tem nem que opinar. Bastou escutar. Na verdade, a gente não deveria opinar de nada, né? A menos que Porque é peçam a sempre nossa julgamento. opinião. Porque é sempre julgamento. É que a gente é metido, a gente quer dar opinião de tudo, eu sei tudo. Tá puxado. Para que esse novo caminho chegue, é preciso olhar para dentro. A frustração é algo que traz muita tristeza. Você criou algo dentro de você, criou uma realidade virtual imaginária, criou expectativas, achou que aquilo deveria ter aquela forma, mas a realidade da vida é outra. Não depende só de você. Depende do externo, que pode ser um companheiro, uma empresa, um amigo. Para você se curar disso tudo, você precisa ativar as suas forças. Você ativa os seus valores, desenha possibilidades reais e restaura a sua confiança, criando o equilíbrio. Por que a gente se frustra com o próximo? Às vezes até com o marido, com o filho, com o amigo. Por que normalmente a gente se frustra? Porque a gente cria expectativa. Porque a gente transfere muitas vezes a responsabilidade de algo que eu gostaria que fosse feito daquela forma ele realizasse. Aí quando ele não realiza, eu me frustro e me machuco, porque eu crio uma expectativa de que ele ia fazer daquela forma. Mas quem disse que ele ia fazer? Ele disse? Você perguntou para ele? Não. Eu achei.
Aí é o seu achismo. Então, é um pouco desse exercício interno. É sempre jogando para o próximo a responsabilidade daquilo que eu deveria fazer por mim. Se a gente não olhar para si, se a gente não olhar para dentro, os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras expectativas que eu, como ser humano, quero alcançar, e esse deveria ser os maiores objetivos da nossa vida, o que eu quero me tornar, o que eu quero ser, como eu quero ser, não me interessa o outro. Por que a gente entra no julgamento ou a gente transfere a responsabilidade do outro? Quem aqui nessa live não criou expectativa do outro e não se frustrou? E às vezes terminou até... Às vezes termina casamento, namorado, ter amizade de anos. Terminar casamento, não. Mas é porque eu não me frustro com você, meu amor. Eu não crio expectativa com você. Era isso que eu ia falar, você não cria expectativa. Você é sempre uma surpresa na minha vida. Né? Então a gente fica projetando. É aquela ideia da projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu gostaria que fosse feito, né? Quando muitas vezes, na verdade, eu deveria estar fazendo. Né? Eu vou passar aqui, eu só queria deixar um abraço para o Davi Maresias, saudades desse querido, e da Regis também, da Lê Regis, que entrou aqui, também queria dar um beijão para ela. Eu assisto às vezes as lives dela, ou entro lá na página dela e deixo curtir. Uma querida também. O mundo do teatro pede socorro. A classe pede socorro. Vamos nos unir ao próximo. Vamos lá. Ó, eu vou responder o que a Tânia escreveu, só que já está escrito em 2017. A gente percebe, mas não consegue mudar. Aí ele responde aqui, ó. Sempre temos caminhos. Podemos estar com preguiça de acessá-los, mas eles estão aí se quisermos mudar. Nós podemos ajudar, nós, entidades, sempre podemos ajudar, mas o livre-arbítrio é soberano. Então, cabe a vocês a mudança. Em 2017, estava escrito. E aí a Lígia... Pode falar. A Lígia colocou assim, ó. Olhar o que está por trás dessa expectativa, o que eu estou cobrando do outro é o que eu não faço, seria isso? Exato. A gente sempre cobra do outro o que a gente mesmo não faz, né? Então, é essa a nossa dificuldade, olhar para o que a gente não faz. Eu vou até além. De repente, ela até faz. Mas quem é ela para querer que o outro faça? Porque ela acha que está certo? E o livre-arbítrio do outro achar que aquilo não é o melhor para ele? Né? Então, assim, a gente projeta no outro, porque eu faço e acho bom, que é bom para mim, você tem que fazer também? Por que a gente cobra isso do outro? Né? Do quê? Eu estou projetando nele aquilo que eu quero que seja. Então, é o quê? É autonomia, é possessão, é o senso de autoridade. E talvez a gente pudesse olhar assim, sei lá, vou dar um exemplo assim, nada a ver, mas eu sou controladora, mas é só um exemplo. E aí eu fico reclamando que o outro é preguiçoso e ele não sai da preguiça. É fácil sair do controle? Assim, se eu fosse controladora, eu diria, não é fácil sair do controle. Então, como é que o outro vai ter facilidade para sair da preguiça? Então, isso também é uma coisa que a gente não vê, né? Mas será que o outro está na preguiça ou ele está no ritmo que ele impôs para a vida dele? Quais são os objetivos dele? Os que você quer que ele alcance ou os que ele traçou para a vida dele? Por que o outro tem que estar no mesmo nível? Você quer determinar, quer controlar aonde ele tem que estar? Gente, tem gente vendendo coco na praia feliz da vida. Se achou no mundo. É pura felicidade, é pura gratidão. O cara é de uma esfera energética maravilhosa. Melhor do que um grande executivo de uma multinacional que pira no cabeção.
Será que ele é feliz? Ou ele se tornou refém do que ele quer, do que ele se propôs? Então, é a gente fazendo julgamento. É a toda hora a gente faz julgamento. A gente julga a vida do outro o tempo inteiro. Mulher com mulher, então, é inacreditável. Vocês olham da unha encravada do dedinho até aquele fio branco que escapou no cantinho do cabelo. E agora eu vou defender a mulherada. Vocês não olham nada. Até irrita. Não, a gente olha. Não olha nada. A gente só não fica assim, nessa guerra psicológica, entendeu? Então, assim, vocês se autopunem demais. E é o tempo inteiro julgando. Você viu o sapato da fulana? Você viu o vestido da ciclana? Você viu o lacinho rosa que ela está no cantinho do cabelo? Que coisa! Né? Por quê? Você está bem como você está? Você se vestiu do jeito que você queria? Você está se sentindo bem com essa sua roupa, com o seu cabelo, com tudo isso? Cara, vai ser feliz. Não, quem aí você vira. Aí você vira e fala assim, ó. Quem gosta de você, quem te admira pelo que você é como pessoa, como profissional, vai te admirar cada vez mais, porque você teve coragem, inclusive, de estar feliz. E estar feliz é algo que incomoda demais as pessoas. Porque poucas pessoas conseguem estar felizes. Eu estou pensando em alguma coisa aqui para devolver, porque isso não rola. O que não rola? Cara, você tem algum... olhando. Imagina, não tem ninguém mais feminista nessa live do que eu. Eu acho que é tudo da mulher. Aliás, eu acho que a mulher faz tudo melhor do que o homem. Alguém falou aqui, ó. O homem olha o carro. É verdade. Que carro o fulano tá, que carro o outro comprou. A gente gosta de carro. Mas eu acho que a mulher... O ego nada, é a mulher. A mulher é que tem a capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Cuida de casa, cuida do marido, trabalha fora. Pensa 10 caixinhas ao mesmo tempo, entendeu? Tem sensos e feelings muito mais afinados do que o homem. Mulher tá com tudo, vai lá. Fala do ego. Se a gente se unisse, esse mundo tava melhor. O ego, na maioria das vezes, faz o julgamento daquilo que ele, ego, julga ser a verdade. Por isso é tão difícil enxergar a vida com os olhos da alma. Por isso a tolerância é tão importante, porque a verdade tem muitas faces. O que é verdadeiro para o outro pode não ser para mim. Precisamos enxergar que somos únicos e nossas verdades também são únicas. Exercício diário para uma vida toda. Minhas frases fez sucesso. Toda uma mulherada está aqui me apoiando, viu? Vocês são muito melhores. Eu acho que a questão do ego é a questão do controle, né? É o autocontrole que a gente quer manter. Inclusive, de se autocontrolar para não sair da zona de conforto, né? Porque quando você sai, você desenvolve o pensamento, você exercita o pensamento, você faz o ego se mexer. Né? Você sai da sua zona de conforto, né? E vai em busca de novas oportunidades e probabilidades de melhoria. Né? E isso faz com que o ego se descontrole inteiro. Ele deixou de ter controle sobre o todo. Então, a importância de a gente exercitar é não deixar o ego no controle. É não deixar com que ele faça julgamento. Né? E nada disso é fácil. Se fosse fácil, a gente já fazia. Era muito mais fácil fazer o certo e viver muito mais feliz do que como 90% da população vive. A gente se martirizando, a gente se culpa, a gente se julga. Né? Então, é uma sociedade que, de forma geral, né, e isso interessa a uma série de partidos, de etnias, né, que culturalmente vai se implantando.
Né? Então, tirar o ego do controle é só exercitando, é muito difícil. Mas temos que começar. Você vê que o pai falou com a gente em 2017. Né? A gente está em 2020, pô, fazem só 3 anos. Há milênios isso está dessa forma. Nós temos tempo ainda. A Lígia perguntou, verdade nada mais é que um ponto de vista? Então, tem uma lenda africana que diz assim, que Olorum entregou o espelho da verdade para Oxum e pediu que ela trouxesse o espelho da verdade para a Terra. Quando ela estava quase chegando na Terra, o que aconteceu? O espelho caiu da mão dela, se partiu em muitas partes e cada parte foi caindo numa parte do mundo. Então, o espelho da verdade se partiu em muitos pedacinhos de verdade. E aí, o que é verdade para mim no meu espelho, pode ser que não seja verdade para o outro no espelho dele. É isso. Serve como uma metáfora explicativa, né? É sim e não. Na verdade, é isso. Né? A verdade é aquilo que me atinge e é a autocrítica que você vai fazer. Né? Assim como é seu livre-arbítrio, acreditar nela ou não. Eu conto uma verdade para você. Se você resolveu que aquilo é uma mentira, que Cristo vai fazer uma Ariana mudar de opinião? Não faz. Então não adianta, mas ela é verdade. Então, tem a verdade, mas tem a sua interpretação, tem o seu querer, tem tudo isso. Então, a verdade é verdadeira. Como você vai interiorizar isso, depende do seu julgamento, do seu olhar para aquilo. Porque você pode ter um olhar diferente. E também é verdadeiro. Por isso que a gente tem que ter tolerância. É aí que entra a tolerância, o respeito à opinião do próximo. Eu não tenho que fazer o outro mudar de opinião. Eu tenho que fazer que o outro entenda o meu ponto de vista e respeite. Ele não precisa concordar, mas ele precisa respeitar. O amor deveria ser o cerne da vida de vocês. Não tem nada superior ao amor. Depois dele vem a gratidão. A lição aqui é aprender a emanar amor em qualquer situação. E no final, o outro terá que ser grato a você por você não ter riscado a fagulha para incendiar uma briga maior. O amor sempre tem que ser maior que qualquer coisa. Não coloque fogo na situação, seja água. Não deixe o seu ser se inserir nas atitudes de massa. Não repita o que todo mundo faz. Seja você diferente. Seja maior que a situação em si. Seja seletivo com as suas atitudes. Como você julga o próximo, se você mesmo não consegue olhar para dentro e reconhecer os seus próprios erros? Vou nem olhar. A gente passou por isso, né? A gente passou agora falando sobre isso. Mas é essa questão do por que eu preciso dar opinião? Por que eu preciso achar alguma coisa? Né? Se eu vou falar alguma coisa, isso que eu quero opinar nesta situação, ela melhora a situação? Ela contribui realmente para uma melhoria? Não. Então fica quieto. Para de achar que você precisa responder alguma coisa. Às vezes, o silêncio tem mais efeito do que um monte de grito, um monte de palavras jogadas sem sentido naquele momento. Mas se você não vai contribuir, fica quieto. Imaginem que vocês estão num quarto escuro. Você acende uma vela e vê a luz. Veja o que está ao seu redor. Queira o que está próximo a você. Não busque pelo inatingível. Não tropece mais nas coisas para andar, porque agora você tem a luz do amor para te guiar. O amor tem reverberação. O amor é naturalmente expansivo.
Olha o poder de um sorriso verdadeiro, de um olhar verdadeiro. Tudo que é verdadeiro é profundo. Você vê, né? Se você realmente está num quarto escuro e acende uma vela, ele vai se iluminar, né? A projeção dessa luz no seu pé te deixa uma grande clareza de onde você vai pisar. Por que que, às vezes, mesmo tendo essa visão de clareza do próximo passo, a gente se joga para tentar 2, 3 metros à frente, só que lá é uma grande escuridão que eu ainda não iluminei? Qual é o sentido que faz isso na nossa vida? Por que não caminhar aos próximos 2, 3 metros, olhando para o chão com a vela, para que ele ilumine cada passo que eu vá dar? Tá puxado? Consegue refletir sobre isso? Por que que mesmo tendo uma vela que ilumine os seus pés, você prefere se jogar na escuridão? Pra Ele ter fala controle? mais. Quando você estiver em um ambiente escuro, acenda a sua luz interna, porque vocês são centelhas de amor. Vocês são amor. Esse poder está em cada um de vocês. Ninguém dá isso para vocês. Vocês nascem de uma centelha divina de amor, espiritualmente falando. A carga energética que cada um carrega dentro de si parte da centelha divina do amor universal. E nada, nem ninguém pode destruir isso dentro de vocês. É você quem comanda a sua vela interior. A luz é sua. Então, é você que decide a potência que essa luz vai irradiar em sua vida. Não espere pelo outro. Essa missão é sua. Não peça amor para ninguém. Descubra o amor que existe dentro de vocês. Cara, não dá para falar nada desse parágrafo. Ele E fala o por Luan... si. Gente, o Luan entrou. A vida é cheia de probabilidades e possibilidades. A vida é a missão do exercício interno. Se você não faz para você mesmo, como a vida poderá agregar se ela é uma resposta das suas atitudes e ações? Eu vou ler de novo. Isso é bem interessante, é bem legal isso. A vida é cheia de probabilidades e possibilidades. A vida é a missão do exercício interno. Se você não faz para você mesmo, como a vida poderá agregar se ela é uma resposta das suas atitudes e ações? Eu acho, puta, é demais isso aí. Esse parágrafo vale realmente postar isso. Até engasgou. Deixar a reflexão de todos. Deixar isso para reflexão de todos. Que você fala, você quer fazer pelo outro, o outro. Você não está fazendo nada por você, você não está reverberando e recebendo nada. Né? Então não adianta. Se você fala e as suas atitudes não acompanham e não afirmam e reafirmam o que você diz, são só palavras ao vento, gente. Ou se as suas atitudes são uma e as palavras são outras, também não tem coerência. Então, olhar para dentro, fazer por si, para poder fazer pelo próximo, para que isso se reverbere e retorne para você. Esse parágrafo está maravilhoso, está uma autodefinição maravilhosa. A luz é sua responsabilidade. Quanto mais você expande, mais longínqua fica a escuridão de adentrar o seu campo magnético. O seu campo vai se expandindo de luz e amor. E o que é negativo fica distante. Quando vocês estão com a cabeça fraca, os buracos vão abrindo em sua aura e o que é negativo consegue se aproximar. A energia se condensa e passa a fazer parte do seu ser.
Então, não transfira a responsabilidade da sua vida. Não dê vida aos pensamentos negativos. Corte o cordão umbilical desses pensamentos. Bombardeie os seus pensamentos negativos com positividade, pois a luz é sempre maior que a escuridão. Cada vez que você pensa diferente, você muda essa sequência negativa. Eu sou luz, eu sou força, eu sou amor, eu sou paz, eu sou sabedoria. Deveria ser um mantra para a gente isso. A gente deveria mantrar isso ao longo do dia diversas vezes. Sabe? Ter até anotado assim. A capa do celular, já que todo mundo mexe 400 mil vezes no celular, toda vez que abrir o celular, tá lá mantrando para poder lembrar e fazer um pouquinho. Né? Se a gente não consegue manter acesa a nossa luz, a nossa força, como é que você quer fazer algo por alguém? Faça por você mesmo. Comece a fazer por você mesmo. Pensamento e palavra têm ação, têm vida, têm energia. Refaça os seus pensamentos a todo instante. Não espere que ninguém faça isso por você. Se responsabilize pela sua parte. Erradique o ódio do seu coração. Modifique os seus sentimentos. Transforme negativo em positivo. Aí você fará o próprio milagre da sua vida. Não com dinheiro ou bens materiais, mas com mudança de pensamento. Que vai atrair positividade, que vai atrair boas energias, que vai trazer do universo um campo de probabilidades inacreditáveis para que você alcance os seus objetivos, e uma coisa vai interligando na outra, e a coisa vai proliferando, e vai tudo dando certo, e meu caminho, minha vida vai mudando, e eu vou conseguindo alcançar, e essa é a reverberação do amor. É assim. O problema é que é tão simples que a gente precisa complicar para poder ter objetivo de conquista para falar que foi real. Que é tão simples, a gente arruma um monte de situações mentais, porque não pode ser simples, entendeu? A gente não aceita a simplicidade. Né? Então a gente vai complicando, a gente vai achando, a gente vai julgando, e complica tudo. Trabalhe as suas emoções. Potencialize as emoções positivas. Emane emoções positivas. Às entidades, cabe o papel de instruir, de apoiar, de ajudar, mas nunca de fazer por vocês. Eles não podem tomar decisões por vocês. Cabe a vocês próprios anularem os seus sentimentos negativos. Só existe escuridão onde não há clareza. Onde há clareza de ação, de pensamento e de reação, não existe escuridão. Quando a escuridão está dentro de vocês, é porque vocês não estão acendendo a fagulha. Porque se vocês acenderem a fagulha, ela será potencializada. Tem um ditado dele, que acho que pelo menos, acho que quase, se não todos, quase todos aqui já escutaram, né? Ele sempre diz para a pessoa: me dê a fagulha que eu faço fogo. Então, a responsabilidade dele está na potencialização, nunca na fagulha. Então, você verdadeiramente quer isso? Dá a fagulha. Gere a fagulha para que as entidades, as energias possam ser potencializadas para que isso aconteça. Né? Então, muitas vezes a gente fala uma coisa, mas verdadeiramente no coração a gente está emanando outra. Então, que fagulha eu estou mandando? Que fagulha eu estou acendendo? Então, da fagulha é que faz o fogo, é o livre-arbítrio. Né? Negativo e positivo só influenciam o seu ser quando são acionados pelos seus pensamentos.
A energia não está estática, mas quando você escolhe uma das duas para potencializar, o universo obedece. É preciso, então, rever o que você quer. Busque o autoconhecimento. É ordenar os pensamentos dos quais vocês deverão utilizar na trajetória que vocês estão projetando na vida. O universo não é culpado pelos resultados que você escolhe. Não adianta falar e não praticar. Se as suas palavras não condizem com as suas ações, nada caminha. Suas ações têm que confirmar as suas palavras. Se isso não ocorre, as palavras morrem no espaço. Por isso, a atitude é importante. É pôr em prática, né? Verdadeiramente aquilo que você sente. Então, pensamento sempre para lembrar, né? A Lígia pôs aqui científico. Pensamento é frequência. É onde é que isso vai navegar. O conteúdo é sempre o que vem do coração. É o que verdadeiramente você emana. Então, eu posso querer pensar positivo, mas eu irradio do meu coração ódio, raiva, frustração. Não resolve. Né? Então, quando a gente fala das duas coisas, frequência é sempre aquilo que você pensa. Aonde vai estar, sutil ou denso? Onde é que ela vai se colocar? Em qual frequência ela vai estar? Conteúdo é o coração. É aquilo que vem de dentro de você. É aquilo que você efetivamente vai designar ao universo. Então, por isso que atitude e frequência precisa estar junto. Então, palavras e atitude tem que confirmar frequência e sentimento. Aprenda com os seus erros. Escolha positivamente, mudando o seu comportamento para as próximas atitudes. Errar também é um aprendizado. Esse erro se torna negativo quando você insiste em potencializar os aspectos negativos. Você está reforçando energeticamente algo negativo. Então, você continua a alimentar energeticamente, você continua a emanar fagulhas, né, potencializando essas fagulhas em algo negativo. Né? E isso é efetivamente uma questão de escolha. Esta é exclusivamente uma responsabilidade sua, que pensa ou está sentindo negativamente algo. Se você não mudar isso, não tem jeito. Ninguém pode fazer isso por você, nem materialmente e nem espiritualmente. Marina está perguntando aqui, mas como combinaria, tipo, um pensamento positivo na frequência sutil, mas o sentimento, que é o conteúdo, às vezes não chega lá? Isso. Aí o que acontece? Conteúdo, frequência. Conteúdo é negativo, ele é denso. Então, a frequência vai descer até aquilo que verdadeiramente você sente. Por isso que eu falo, não adianta pensar positivamente, mas as suas ações e sentimentos ser negativo. Porque qual é o conteúdo? Né? Você abre o livro, qual a história que está lá? É uma história de terror? Você vai contar a história de terror. Não adianta a capa do livro ser maravilhosa, ser brilhante. Né? Se o conteúdo... É tipo assim, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, eu sou vida, eu consigo, eu posso, eu vou, mas aí dentro de mim, na verdade, o que eu estou sentindo, mas eu não sei se eu consigo ir tanto assim. Eu não sou essa luz que eu estou dizendo que eu sou. Na verdade, eu não sou nada disso. Eu preciso me amar mais. Mas eu não consigo, porque toda vez que eu me amo, blá, blá, e aí seria isso. O pensamento foi, mas... Sim, mas o conteúdo o que é isso? Né? Seja através da autocrítica, é falta de confiança em si, é medo. Qual é a frequência do medo? Quando você pôs esse conteúdo do medo, em que frequência ele está? Ele está na densa, então ele vai descer. Então, por mais que o seu primeiro pensamento foi da positividade, o que verdadeiramente está escrito, né, ele é denso. Então, ele vai se compactar com a frequência densa.
Por isso que a gente fala da autoconfiança, de se melhorar, de tratar primeiro a si. Porque se você não mudar esses sentimentos de dentro de você, não adianta o outro de fora querer te ajudar. Você precisa se ajudar, você precisa confiar em você. Você é uma centelha divina. Assim como todo e qualquer outro ser. Então, se eu sou, eu preciso começar a acreditar nisso. Eu sou, eu posso, eu quero, eu vou. Todos são gatilhos de recomando, né? De você mudar o comando do seu pensamento e, consequentemente, das ações. Você vai ficando mais autoconfiável. Quando as entidades falam que ajuda, o que, que é? Ela fala, filho, eu tenho certeza que você faz. Então, você escutou aquela palavra, você registrou ela, e aí você fica emanando naquela confiança que você se interligou com o que a entidade te disse, e aí você trabalha essa positividade dentro de você. Mas o que, que foi mudado? Foi o pensamento ou foi o sentimento verdadeiro da autoconfiança? Né? Então, aí é que está a transformação. A transformação está em cada um de nós. E esse trabalho não tem ninguém que possa fazer por nós. Né? Você pode ajudar, você pode ter pessoas que vão estar com você trilhando esse caminho. Mas é você que precisa acreditar, senão não acontece. Não tem milagre, gente. Tem mudança. Mudança que cada um precisa, no seu tempo, da sua forma, né? Conseguir fazer. E aí a Marina faz uma pergunta, mas ela mesma já responde com uma outra pergunta que é a resposta. Mas aí como que eu harmonizo pensamento e sentimento? É reconhecer e acolher para transmutar? É isso, né? Quando você reconhece, você acolhe e aceita. Então, assim, essa sou eu que estou pedindo para ser luz, para ser amor, para ser paz, mas que não tenho confiança em mim mesma. Então, olhei, reconheci. O que que eu faço? Aceito. Aceito anulou. Que é difícil, né? Você anulou. Nesse momento, energeticamente, você anulou. Ela deixou de ser negativa. Quando você reconheceu. Acolhe, quando você acolhe, tem a consciência, você transformou isso, você transmutou isso em positivo. Ele era negativo enquanto sentimento. Quando você acolheu e teve consciência, o que, que você fez? Você transmutou o negativo numa positividade. Ainda que zerado, ainda que num campo neutro. Né? Já não é positivo, mas já não é negativo. Isso. Aí eu quero, eu posso, eu vou, vai transformar e vai alavancar você para a energia sutil. Então, e outra coisa que eu acho legal aí também é assim, a gente vive, sei lá, 30 anos desse jeito. Aí, quando a gente reconhece e acolhe, no dia seguinte você quer que esteja diferente. Não, não vai estar diferente. Né? Então, assim, talvez você não leve 30 anos para, mas você tem que reconhecer. Esperamos que você não leve mais 30 para fazer. Né? Vamos fazer em 3 anos, combinado? Se você não cultivar o amor em sua vida por você e pelo outro, nada caminha. A energia do amor e da gratidão são energias fortes. Ou você conquista e alimenta o amor em sua vida, ou você se engana. Você cria a oportunidade de ser melhor com você mesmo, sendo honesto bastante para reconhecer o que funciona e o que precisa ser melhorado. Olha ele respondendo a pergunta da Marina lá em 2017. Então, aprenda... Mas a Marina alcançou esse estado de consciência em 2020. E agora ela está tendo a oportunidade de... É a Fagali, tá? Não é a Lovato, não. Eu sei, estou vendo aqui que é a Fagali. Né? Mas serve para a Maria. A Marina, eu estou pegando, as Marinas, os Luizes, as Roses e a todos nós, né? Na verdade. Porque é um estado de consciência, gente. E cada um está num estado de consciência diferente. Então, eu não posso criar uma expectativa do entendimento que todo mundo vai entender exatamente igual o que eu estou dizendo para vocês.
Porque o meu estado de consciência pode, inclusive, ser menor do que 20 pessoas que estão nessa live. Mas é até onde eu consigo. E essa é a importância. É até onde eu consigo. Neste momento, eu reconheço isso e, a partir disso, eu começo um processo de mudança. Pronto. A partir deste momento, desse estágio de consciência, é que eu vou evoluir. E você obtém a sua primeira vitória. Olha que bonito aqui para a gente encerrar a aula. O verdadeiro eu só existe quando ele pode ser nós. Quando jogamos fora o ego, o nós vem à tona. Cada um no seu lugar, exercendo o seu papel, mas todos juntos e unidos. Porque somos todos instrumentos. Por isso, as palavras precisam estar ligadas às suas ações. Não é lindo? Acho que encerrou mesmo. Acho que com isso a gente fecha mais uma aula. Acho que vale, gente, entrar no YouTube, reescutar essa aula. Acho que tem vários trechos assim que a gente pode aproveitar para mantrar e relembrar realmente. Entre no YouTube, escrevam, dê curtidas lá, que também é importante para a gente manter aí os canais abertos de comunicação.